Olá, a ILTV Mais Sorocaba hoje traz um tema que pode literalmente salvar vidas. Quando pensamos em situações de emergência, cada segundo conta. E é exatamente nessa hora que entra em ação o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que há anos é referência em Sorocaba e região no cuidado rápido e eficiente à população. Então, para entender melhor como funciona esse atendimento, quais são os maiores desafios enfrentados pelas equipes e o que cada cidadão precisa saber para agir corretamente em casos de urgência, nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o coordenador médico do SAMU, o Dr. Gabriel Gazotto. Ele vai falar um pouco mais sobre como funciona o atendimento do SAMU e como que a população pode colaborar durante esses atendimentos. Doutor Gabriel, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu agradeço, satisfação estar aqui poder ter esse papo com você. Fala um pouco pra gente sobre como funciona inicialmente o SAMU. Não, antes de falar como funciona, fala sobre a estrutura. A estrutura Claro. que o SAMU, que é SAMU Sorocaba, atende a região, é isso, Regional, né? Exatamente. Fala um pouco pra gente sobre a estrutura que o SAMU São um tem. grande diferencial aqui do município, que envolve realmente essa regional. Abrange 9 municípios aqui ao redor. No total, são aproximadamente 1.200.000 pessoas. Sim. E isso o que significa? Que significa que nossas viaturas aqui da cidade fazem esse atendimento? Difícil, mas a nossa central de regulação médica abrange recebe todas essas ligações. Sim. Então, quando alguém está precisando de um socorro, de um atendimento, discado esse 192 aqui nessa regional, Sim. cai na central de regulações e ele vai passar por essa triagem. Certo. Recepcionado, a princípio, por um técnico auxiliar de regulação médica, o TARM, que é um profissional técnico, que ele tem o preparo adequado para poder retirar essas informações, saber o que está acontecendo e, após isso, passar para um médico regulador. Esse médico regulador vai receber essa queixa, identificar umas perguntas direcionadas, para saber realmente o que está acontecendo, Sim. já poder orientar as pessoas para poder o primeiro manejo ali dessa intercorrência, dessa emergência, e disparar a equipe necessária, ter um aporte necessário para ter o atendimento. Tá? E é interessante que há várias equipes do SAMU, né? Exatamente. De acordo com a situação, a determinada equipe é mandada ali para o local. Exatamente, dependendo, obviamente, de como foi classificado, uma urgência leve, moderada ou grave, aí é disparado suas equipes proporcional, sempre proporcional, o que for necessário para resolver aquela emergência, né? Eu acho que uma das dúvidas da população é, quando eles presenciam algo, que eles precisam entrar em contato com o SAMU, quais são as informações que são relevantes, que eles não podem deixar de passar? De imediato, sempre a gente pede muita calma, porque às vezes gera muita ansiedade, muito desconforto, estou vendo uma situação que eu não sei o que eu vou fazer, se é um risco à vida ou não. A primeira coisa é tentar manter o máximo de calma possível. Identificou alguma situação? Vou dar até um exemplo de algumas situações. Quando ligar, né? Por exemplo, está muito comum, tipo, falta de ar. É uma queixa muito comum. Essa falta de ar de início súbito, de repente. Ela pode ser de várias doenças. Dor no peito, um infarto, pode dar falta de ar também. Certo. Uma crise de asma, quem tem enfisema, enfim. Tem mesmo crise de ansiedade por causa da falta de ar. Então, uma das queixas mais comuns que a gente recebe é a falta de ar. Interessante. A gente fala como dispneia, né? O termo técnico. Então, ela é mais comum falta de ar, principalmente de início súbito, assim, não tem nada. Começou com essa falta de ar intensa. Vamos acionar. Dor no peito, desmaio, crise convulsiva, já sendo paciente que tem uma epilepsia ou um quadro convulsivo prévio ou primeira manifestação. Certo. Então, essas são as queixas mais comuns de parte clínica, tá? Suspeita de um AVC, por exemplo, tá? Dor no peito de infarto, como eu já comentei, e relacionado também a evidência de trauma, acidentes, quedas. Tá? Tem tanto de trânsito, acidente domiciliar, cortes acontece muito, principalmente de funcionários, acidente de trabalho, maquita, um grande... Imagino, realmente. Acontece bastante, tá? Queda de árvore, vai limpar calha, telhado, enfim, acidentes em geral. Tá? Então essas são as mais comuns. Certo. Dentro das clínicas, o destaque, como eu disse, para falta de ar, seguida de dor no peito, seguida de convulsão e pós suspeitas de AVC. Já puxo um outro parênteses aí. Como que eu vou suspeitar de um AVC? Não sou médico, não sou da saúde, o que eu faço? A gente pode lembrar até do termo SAMU. Pede para a pessoa sorrir, ver se tem algum desvio na musculatura da face, entorta, né, no movimento. Depois, para dar um abraço, levantar os dois braços, ver se tem alguma assimetria. Isso acontece também no déficit motor, né, que a gente fala.
cantar uma música, que ela fala fica mais enrolada, então você identificou esses casos que aconteceu, é uma urgência, então SAMU 192, vai discar o 192. Sim, sim. Então isso é bom sempre frisar que eu gosto do nome mesmo, já pode remeter a uma suspeita de AVC. Né? E é interessante porque se a pessoa ela identifica um possível caso assim, quando ela liga para o SAMU, vocês passam todas essas informações ali no caso, né? Coletar, como eu disse, é um profissional técnico que está ali, que está atendendo esse telefone para recoletar essas informações da melhor forma possível. Então você vai ser, naturalmente, vai ser direcionado com o que passar. Sim. Como eu disse primeiro, manter a calma, identificou a situação, o que está acontecendo? Alguém está desmaiado aqui do meu lado, alguém está com uma falta de ar, um parente, enfim, encontrei alguém que está com uma dor no peito. Começou agora, aí vai, você tem essa situação, como se fosse uma anamnese, né? Essa anamnese é perguntas direcionadas para identificar realmente o que está acontecendo. Interessante. E depois, endereço, isso é muito importante. Passar exatamente onde está e ponto de referência. Isso ajuda muito as equipes que estão na rua a poder localizar o local da ocorrência. Tá? Até para o deslocamento rápido, né? Exatamente. Tá. Então a gente tem assim, a cidade tem uma dimensão grande, né? Então a gente recebe um volume grande de ligações, de ocorrências mensalmente. Sim. Então o tempo resposta é muito importante. Então essas informações direcionadas, tá? Facilita muito o trabalho de quem está na rua. Qual é o tempo resposta hoje de atendimento do SAMU? Hoje a gente teve uma boa melhora recente, tá? Teve algumas estruturações tanto dentro do serviço quanto de unidades de fora que auxiliou nisso. Então já reduzimos bastante, tá? Em torno dos 45 minutos. Isso relacionado a todas as ocorrências. Todas as ocorrências. Não quer dizer que esse é o tempo ideal, por exemplo. Alguém com uma intercorrência aqui desmaiada, uma parada cardíaca, não quer dizer que vai levar até 45 minutos para chegar. Sim. Isso é uma média feita de todos os atendimentos. É claro que existem diversos tipos de atendimento. Exato. Alguns que são mais urgentes e outros não também. Esse trabalho é constante para poder reduzir. O interesse de todos nós é que seja o mínimo possível. E como funciona o atendimento regional? Um acidente ou uma situação em uma cidade vizinha? Geralmente essas cidades têm que ter um serviço de SAMU habilitado para funcionar. Tem disponível lá também. Tem o SAMU, só que ele funciona com a nossa central de regulação. Sim. Então o médico que está lá atendendo o telefone e regulando é só aqui na cidade de Sorocaba. Então recebe a ligação de fora, passa para esse profissional, ele vai disparar a equipe de lá, daí conforme tem a disponibilidade também. Interessante. Aqui na regional, que tem o suporte avançado, só somos nós, do município. Que aí, nesse caso de suporte avançado, vai com o médico intervencionista junto? Exatamente. Essa é a diferença daí das equipes, né? O suporte básico é o técnico de enfermagem, motorista socorrista. Certo. O suporte avançado, o enfermeiro, o médico intervencionista e o condutor motorista socorrista. Aqui no município ainda temos as motolâncias. Então o enfermeiro e o técnico de enfermagem também. É interessante. Então essas motolâncias, elas são recentes, inclusive, Sim, né? são recentes. E agiliza bastante o atendimento também. até a chegada. Tanto de primeiro atendimento, até mesmo com uma triagem. Aqueles casos que a regulação não conseguiu muito bem definir, às vezes não se sabe passar a informação corretamente, questão de ansiedade mesmo, ou ficou uma dúvida clínica se o paciente precisa de um suporte avançado, ou até mesmo o básico consegue dar conta do recado, vamos dizer assim, né? Então essa motolância pode ir primeiro, prestar esse atendimento, fazer essa retriagem. Sim. Chegou lá, viu, ó, realmente aqui precisamos de um suporte avançado. O paciente é um risco iminente, é uma urgência, uma emergência, precisa de um suporte rápido. Caso contrário, não, podemos direcionar com um suporte básico que vai fazer o atendimento. Exatamente. Ali. Exatamente. O que a pessoa... Vamos falar primeiro de acidentes, que também são comuns. O que a pessoa não deve fazer antes da chegada do SAMU? A primeira coisa, a gente sempre assusta, né? Quando tem um acidente, fala, vamos tirar o mais rápido possível de onde está. Exatamente. Às vezes acidente de veículos. Exatamente. Né? Primeira coisa é saber se é seguro essa aproximação, né? Sempre as regras de ouro de urgência e emergência. Primeiro, não seja uma outra vítima. Sim. Segundo, chame ajuda. Então, identificou que está acontecendo alguma coisa, está seguro essa abordagem, essa aproximação, tenta chamar a pessoa que está envolvida no acidente, seja uma queda ou acidente veicular, automóvel. Está consciente, não está? Esses já são detalhes para você já ligar o telefone e passar as informações. Então, a primeira coisa, sempre checar a segurança. Nunca ir no local de acidente sem saber se está seguro. Mesmo se for na rua de bairro. Até porque pode causar um outro acidente. Você pode ser outra vítima. Sim. Carro bateu no poste, fio tem alta tensão. É bom sempre evitar essa aproximação sem as equipes mostrarem essa segurança antes. Às vezes precisa de ajuda dos bombeiros também, auxiliar nisso, para fazer esse resgate, tirar essa vítima de onde está, entendeu? Então, primeira coisa, questão de segurança. Sim. Segunda, tentar chamar, aproximar, foi queda.
não mobiliza por causa do risco de lesão de coluna. Então sempre essa primeira avaliação é bom que seja de um profissional especializado no atendimento de urgências, né? Interessante. Até sobre isso, às vezes quando acontece um acidente, no impulso, algumas pessoas, vamos falar de veículo, por exemplo, as pessoas já querem ir tirar a vítima de lá exatamente. E às vezes pode ter ali uma lesão importante que acaba piorando a situação. Exatamente. Então existem técnicas para fazer essa retirada segura, equipamentos, por exemplo, colar cervical, às vezes já é admissão no local, né? Às vezes precisa de um pranchamento para poder retirar do veículo. Então as equipes são treinadas para fazer isso. A gente tem preparo, a gente estudo, treinamento recorrente, né? Então assim, existe esse preparo, são serviços técnicos. Sim. Então essa função são desses serviços técnicos. Então, seja bombeiro, seja SAMU, enfim. Sim, né? Então a primeira situação é identifica, note o local e acione Veja se é seguro o SAMU. E chame por ajuda. Até porque durante o deslocamento também vocês vão dando orientação no caso necessário. Exatamente, né? Com certeza. Um dos trabalhos da regulação médica é essa. Está acontecendo tal situação aqui, então vamos abordar dessa forma. O paciente está numa parada cardíaca. Você soube reconhecer isso? Não sei se está. Está ligando, olha, pode deixar no viva voz, está sozinho? Deixa no viva voz com um profissional te orientando. Sim. Está respirando, está consciente, está acordado, respira? Não está. Pode ser uma parada cardíaca. Então vamos começar as compressões torácicas. Ele vai orientar você como fazer isso. Teve por exemplo, um corte profundo. O que eu faço? Panos limpos, comprime o local. Sim. Se possível, leve o membro. Convulsão. O paciente já é convulsivo, já é epilético ou não. Proteja somente a cabeça. Não faça força contra o paciente, que ele pode se lesionar. Os movimentos são muito bruscos, tem muita força envolvida ali. Realmente. Tentar segurar um membro, uma perna, pode até gerar fratura, isso acontece. Não proteja a cabeça, não coloque nada na boca, espere passar a crise. Mas tudo isso é orientado por telefone durante o atendimento. E você já citou isso, mas eu acho que é importante a gente reforçar para os nossos espectadores, que é a importância de manter a calma. Sim. Porque às vezes a pessoa fica nervosa, pode passar informações erradas e aí atrasa ainda mais o atendimento. Exatamente. E se você não tem a calma, você não vai conseguir receber a orientação do que fazer. Exatamente isso. A gente falou, sempre quem está no local, que está chamando por ajuda, ele é o primeiro socorrista. Sim. É o que vai dar essa primeira abordagem. Então vai ter essa orientação, ao mesmo tempo que está acontecendo tudo, com esse profissional médico na linha do telefone, vai conversando e orientando o que vai ser feito. Interessante. Doutor Gabriel, qual é a diferença entre SAMU e Corpo de Bombeiros? Essa mensagem nós recebemos com frequência. Quem que eu aciono? Eu aciono o SAMU ou eu aciono o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros é um serviço militar, é um serviço do Estado, eles têm um treinamento para prestar primeiros socorros. Certo. Sim, principalmente função é de salvamento. Teve uma queda no local de difícil acesso, está preso em ferragem de veículo, abordagem a produtos perigosos, está vazando combustível, fio de alta tensão, além da companhia elétrica, quem for na abordagem vai ser sempre os bombeiros. Certo. Atendimento de condições clínicas e também traumáticas, aí o SAMU, mas atendimento médico. Então, às vezes precisa de alguma situação, precisa retirar essa paciente, essa vítima, por exemplo, encarceramento, preso em ferragens, o bombeiro faz essa abordagem, inclusive porque tem o equipamento para fazer isso. Sim. O SAMU não tem equipamento para fazer isso, depois de tirado, está no local seguro, a equipe aproxima para fazer esse atendimento. Então, o SAMU, urgências e emergências médicas, sejam condições clínicas ou traumáticas. Bombeiro é mais questão de salvamento, combate a incêndio, a chamas, enfim, né? Isso são as funções mais básicas aí que todo mundo já conhece. Interessante. Mas se você está dentro de uma situação de urgência, não sei o que está acontecendo, não sei reconhecer se é uma urgência, estou nervoso, estou preocupado, chame por ajuda. Tá? Tanto você ligar no 193, eles vão reconhecer, não, esse é um caso de SAMU, eles vão passar para a gente. Existe essa comunicação entre as equipes. É uma parceria, né, por assim dizer, no atendimento. Exatamente. Até porque é um serviço complementar ao outro, Sim, né? Exatamente. E pela densidade de ocorrências, por exemplo, vou citar alguns números, tá? Até o começo desse ano, pelo quadrimestre, a gente trabalhou com questão de 20 mil ligações por mês. É um volume muito grande. Isso da nossa regional. Tá? Isso se traduz mais ou menos aí uma média de 3.500 atendimentos por mês. Sim. Então, ficar mais arredondado o número, em torno de 120 ocorrências por dia. Isso da regional. É muita coisa. Realmente. Então, às vezes, existem algumas situações que não caberia ao bombeiro dar para prestar o primeiro atendimento, por exemplo, mas às vezes por facilidade de deslocamento ou equipe disponível, por exemplo, uma parada cardíaca. O bombeiro ele pode prestar o primeiro socorro em uma reanimação. Sim. Esse atendimento é do SAMU. Sim. Primariamente do SAMU, certo? Então, eles podem prestar o primeiro atendimento até que a equipe chegue ao local. Tá? Quantas equipes para atender essa demanda hoje? Na cidade, nós temos hoje questão de 2 motolâncias, uma equipe de motolância. Certo.
receberemos mais, vai ampliar isso. São 5 ambulâncias de suporte básico, também será ampliado, e 2 de suporte avançado. Quem define esse número é uma portaria ministerial. A cidade está adequada a isso. Eles levam em consideração o O número de habitantes. Exatamente, o número de habitantes do município. Então hoje está adequado, vai ter necessidade de aumento, então aqui vai ser, a frota vai ter aumento. Espero que em breve, estão fazendo tudo para o mais breve possível, mas está adequado à portaria ministerial. Tá? Mas mesmo assim é um volume de atendimento muito alto, bastante, né? Sim. Realmente. Estão em outros números, né? Eu gosto bastante de números, você tem uma noção de como que acontece, né? Atendimentos clínicos, falta de ar, dor no peito, convulsão, desmaio, é a grande maioria. E maioria também em domicílio. Então, cerca de 70% a 75% do volume de chamadas são de atendimentos de motivo clínico. Certo. O restante, traumático. Traumático envolve tanto queda mesmo em casa, já considerada como trauma, acidentes, enfim, questões externas, vamos dizer. Sim, né? sim. Então, e destas, a maioria que chama mais atenção dos acidentes são acidentes relacionados à moto. Os acidentes de motos, acidente de trânsito, infelizmente, Após as quedas, tanto queda de própria altura, queda de altura, enfim, própria altura, quando a gente fala que caiu, outra pessoa bateu a cabeça, e de altura está num nível acima de 2 metros ou o que seja, né? Essa é a primeira de causa externa, aí chama a atenção dos idosos. Então, cuidado de preparar o ambiente que o idoso convive para evitar essas quedas. Exatamente. E segunda, puxa para acidentes de automóveis, né? E qual orientação, ou quais orientações você poderia dar? Você já falou com relação aos idosos, às residências, mas desses vários casos que vocês atendem em residências, quais orientações você poderia dar para as pessoas para tentar minimizar um pouco esse impacto? Grande parte, como eu disse, são de atendimentos clínicos e geralmente relacionado a doenças de base. A pessoa tem uma hipertensão que talvez não faça o controle adequado, que pode levar aumento o risco de um infarto, de um AVC, uma diabetes, a mesma coisa. Isso necessariamente precisa de um controle adequado das doenças de base. Sim. Prevenção à saúde, que é consulta periódica no posto de saúde, tomar as medicações corretamente, fazer seus exames periodicamente. Sim. E assim vai evitar essa complicação futura. Esse é o principal dessas doenças clínicas. Relacionado às traumáticas de queda, onde esse idoso chama muita atenção, é o preparo do ambiente. Evitar o tapete solto, chão escorregadio, se possível, apoio para levantar, subir, tanto no banheiro também. Obviamente também, já fazer algum serviço externo, você saber o que está fazendo. Tem que ter noção, sim. Exatamente. Realmente. Interessante. A gente vê com frequência e até recebe informações de atendimentos, por exemplo, envolvendo engasgamento, essas coisas. Como que funciona o atendimento nesses casos? E eu gostaria também que você passasse orientações de como as pessoas lidar em casos assim, né? Primeira coisa é reconhecer, né? Acho que o sinal é muito característico de que está engasgado. Aquela falta de ar, a pessoa leva a mão ao pescoço, alguém não está conseguindo respirar. Pode até sair, manifestar um pouco de voz, pode ser uma obstrução parcial ou realmente nada. A face pode ficar de coloração diferente, mais azulada, às vezes até mais acinzentado, que já está numa fase mais cianótica, a gente fala, está faltando fluxo de oxigênio. Né? Primeira coisa, identificou, alguém tem que chamar o atendimento, ajuda. Alguém tem que discar o 192. Já está sozinho em casa, tenta discar, mas vamos abordar. O que acontecer? Ainda consegue falar um pouco? Tem passagem de ar? Consegue tossir? Estimule a tossir. Tosse, tussa mais forte, põe um topinho nas costas de leve, tussa mais forte. Parou de sair voz, parou de respirar, aí é a manobra de desengasgo. A famosa manobra de Heimlich, que a gente sempre fala. O ideal é se posicionar atrás de quem está engasgado, sempre um apoio, que caso a pessoa desfaleça, você não cair junto, e ter onde apoiar na perna. E essa mão, uma sobre a outra, na região do estômago. Então são impactos profundos, no sentido de um J para cima. Certo. Forte e brusco. Certo. Faça isso várias vezes até desengasgar. Por um acaso não deu certo, a pessoa desfaleceu, desmaiou, deita no chão com cuidado, aí você vai começar as manobras de reanimação. Nunca colocar a mão na boca, você está engasgado, não vai colocar a mão na boca e tentar tirar, porque você pode colocar e empurrar mais para baixo. Aí piora a situação, né? Certo. Deitou, tentou desengasgar, jogou para fora, dá aquele suporte, está em parada cardíaca, continua as compressões, caso contrário, tem uma posição que a gente fala de posição lateral de segurança. Deitar a pessoa de lado, como se fosse, quando está dormindo com o apoio entre as pernas, cruza o braço, deita a pessoa de lado até chegar o atendimento. Certo. Fora isso,
Está lá fazendo a compressão, viu que está saindo alguma coisinha, aquilo de fora você pode já tirar. Certo. Retire isso e continue a assistência com alguém te orientando de preferência. Né? Nesse momento já deve ter alguém, espero que no telefone já Passando as conversando. orientações Exatamente. no caso, né? Interessante. E no caso de bebês? Bebês já é um pouquinho diferente. A gente trabalha com um limite de idades, né? Para ficar, o atendimento é diferente de lactentes, que são até 2 anos. Então, o atendimento é aquele que vira a criança de barriga para baixo. Certo. E são impactos no dorso. Mais ou menos entre as escápulas, não tem que ser leve, são impactos fortes. 3, 4, 5, vira, comprime depois a região também aqui do estômago. Certo. Faz isso até voltar a respirar. Até conseguir. Crianças um pouco maiores, já acima de 2 anos, é semelhante a essa abordagem do adulto, só que é ajoelhado no chão. Você precisa dar esse impacto também no estômago. Sim, para forçar um pouco mais, Exato. né, no caso. Só que eu penso, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que às vezes na hora do desespero, o pai e a mãe podem já tentar fazer ali a manobra, Sim. mas seria interessante se tivessem os dois, um já ligar para o SAMU também, Exato, né? Porque exato. daí vocês já passam toda a O ideal, a gente orientação. sempre fala, se existe mais de uma pessoa na situação de urgência, fora Uma a já- vítima, alguém já entra em contato e outra pessoa vai prestando esse atendimento, esse socorro, esse é o princípio, né? Então, alguém no telefone enquanto alguém já está prestando essa abordagem aqui. Se tiver em 2, idealmente, né? Sim. Ou mais de uma pessoa. Sozinho fica um pouco difícil. Mais complicado. Mas hoje em dia tem um recurso, colocar no Viva Voz, consegue até fazer os dois ao mesmo tempo. Então, fica um pouco mais difícil ali para lidar, tem contenção de ansiedade e tudo mais. Sim. Mas em 2, o ideal é que alguém fique no telefone e outro prestando esse atendimento. Quem tiver mais calmo, fique com a vítima E o outro no faz a telefone. ligação. Quais outras orientações você acha importante passar para a população? Olha, o serviço ele é do SUS, isso é importante frisar para todos, um serviço para todos. Todos podem precisar. Então, é questão de conservar isso, ter a consciência de como utilizar e conservá-lo também. Então, identificou situações de urgência e emergência, que foi essa que nós dissemos até agora, dor no peito, falta de ar, convulsão, desmaiou, tá achando que é um AVC, corte profundo com sangramento, acidente. Identificou a situação, a primeira coisa é essa, identificar a situação, manter a calma e acionar o atendimento. Certo. Acionou o atendimento, passar essas informações do que está acontecendo, o local que está acontecendo isso, preferencialmente com um ponto de referência. E a partir daí seguir as orientações que o médico vai estar passando no telefone. Tá? Como que o SAMU ele utiliza as tecnologias que estão aparecendo aí para agilizar o atendimento, para melhorar ainda mais a qualidade do serviço? Hoje tem essa facilidade, né? Isso é tudo digital. Então, ainda sonhamos em implantar isso, até mesmo com videochamada. Existem locais que podem fazer. Seria interessante, Videochamada já né? no local. Seria muito interessante. Já tem a equipe que está a mostrar para a regulação. Existem Isso já protocolos para existe isso. em algum local do Existe. país? Não? Existe sim, existe poucos ainda, né? Porque geralmente são serviços mais caros e precisam de equipamento. Sim. Então isso é o mundo ideal que todos nós queremos chegar, né? Fora isso do mais corriqueiro, localização pelo Google Maps, você consegue pegar um código ali, isso é ensinado, tem bem claro como buscar e passar esse código para a regulação médica. Isso o GPS joga direto no local. Já é mais fácil para Isso. identificar o local em Exatamente. que está ocorrendo. Além disso, equipamentos, isso sempre existe evolução constante. Obviamente a gente tenta buscar sempre isso, precisa tanto de verbas, isso é uma questão que precisa ser bem trabalhada, precisa de estudos para poder implantar. Compressor externo automático, isso auxilia na parada cardíaca, por exemplo, isso é um grande ganho, existe já implantado e nós vamos tentar trazer para o município também. Isso é interessante. Eu me recordo que antes o serviço do SAMU era descentralizado, é isso, né? Isso. E agora ele se tornou centralizado, tudo em uma única central. Isso facilitou para vocês? O descentralizado, ele continua como bases descentralizadas. Na cidade nós temos 2 bases. Uma ficou na Zona Norte, próximo ao Centro Esportivo do Pitico, e outra no centro, que é o Palácio da Saúde. Então ainda assim são bases descentralizadas. Ainda tem A esse regulação fica num local só, mas as bases são descentralizadas. Inclusive isso se amplia para a própria regional, que a regional, o SAMU regional entende-se como um organismo só. Sim, Essas bases são descentralizadas, cada qual local no com seu a município. sua. Exatamente. Cada local com a sua. Mas no nosso município são essas 2, então são bases descentralizadas. O que isso facilita? O tempo-resposta para chegar em diferentes locais do município. Porque daí já tem ambulância, ou já tem equipes em locais Isso. específicos, estratégicos. Existe um raio de quilometragem que é estudado e essas bases são implantadas ali, levando isso em consideração. O que é para você o tempo de deslocamento de um ponto ao outro e deste ponto da ocorrência até o serviço de atendimento médico.
Seja uma UPA, seja uma Sim. unidade de saúde, no caso, não um hospital, que seja. Interessante. Você poderia citar um atendimento do SAMU que foi bem marcante e impactante para você? Acho que são vários, né? São vários, mas teve um que eu fui pai recente, não tão recente, até meu filho tem quase 3 anos agora, mas teve uma menina bem novinha, tinha próximo de uns 2 anos. Tava brincando com o irmão, correndo no quintal de casa, e a mãe tava lavando e levantou o sofá. Em vez de ficar, o sofá tava de 4 apoios, né? Tava em 2. Sim. E o irmão correndo na brincadeira ali, esbarrou no sofá, o sofá caiu sobre a menina. Então, uma paciente bem grave, isso gera uma comoção, geralmente quando envolve crianças. Sim, sim. Mas eu estava na fase de pai recente, então isso mexeu muito comigo. Então, precisou de uma abordagem imediata, medidas invasivas no local, mas graças a Deus deu tudo certo, teve alta depois bem do hospital. Então, isso marcou bastante aí nessa sequência de tempo que eu estou no SAMU aqui. Eu imagino também, né? As diversas ocorrências que vocês atendem de vários casos, algumas muito graves, Sim. né? Em quesito acidentes de trânsito, acho que vocês também pegam muitas ocorrências Também, assim, né? também. É diário, tá? Isso acontece diariamente. De trânsito, a maioria em relação a motos. A moto acontece bastante. E o problema da moto é que não há proteção, né? Não. O veículo você ainda tem uma certa proteção, meio Exatamente. limitada, mas tem. Sim. No caso da moto é trauma quase O impacto que... é direto, exatamente. Então, por isso que é importante o uso do capacete correto, né, em boas condições, Sim. respeitar limite de velocidade. Andar no corredor geralmente é difícil, principalmente cruzamentos, prestar atenção, que infelizmente acontece e os acidentes tendem a ser mais graves. Tá? Eu recentemente vi uma matéria em uma página da cidade, eu acho que foi no Sorocabanices que eu vi isso, se não me falha a memória. Eles até colocaram uma imagem que mandaram para eles de uma pessoa numa moto com 2 crianças, uma na frente e uma atrás. Sim. Isso é um risco ali para as crianças. Não pode, né? A lei já não pode, né? não permite. E ainda Exatamente. as pessoas ainda colocam. A gente entende que às vezes a pessoa está numa situação que Sim. não... Mas é o que você citou, né, doutor? A segurança tem que vir em primeiro lugar. A gente entende que existem fatores sociais que eles Sim, precisam isso deslocar. é óbvio. Enfim, isso existe, isso é levado em consideração, mas principalmente envolvendo crianças, não poderia acontecer, né? A gente tem que prezar pelo bem, são indefesos. A energia do trauma transferido para uma criança é muito maior do que para um adulto, principalmente por constituição corpórea mesmo. Sim. Então, quando acontece acidentes, por exemplo, em alta velocidade, sem segurança adequada, a gravidade, o risco à vida é muito grande. Então, quando puder evitar, eu falo assim, não é possível fazer de outra forma, peça ajuda para alguém, se precisa de um deslocamento. Para tentar Mas fazer uma coisa mais segura, mitigar né? todos os riscos possíveis, com certeza. Interessante. E como que funciona o trabalho de encaminhamento? Por exemplo, vocês vão em uma ocorrência, aí detecta o que aconteceu, e aí essa pessoa, a vítima, é encaminhada para o hospital? Como que funciona? Dependendo também, tanto da gravidade quanto do local que aconteceu essa ocorrência. Certo. Então, isso é passado para a central de regulações, que lá ele recolhe essas informações do serviço de saúde do município, das UPHs, Certo. quantidade de leitos ocupados, se tem disponível leito de emergência, se tem respirador disponível, que vai poder dar condições de atendimento para aquela ocorrência. Certo. Então, identificada a situação, passa para a central de regulação, o grande cérebro coordenador ali, vê o que está acontecendo e tem essas informações dessas unidades. Certo. Para daí poder limitar, ó, você está perto de tal, mas talvez esse local não tenha o necessário, então vai para tal unidade. Entendeu? Desloca para onde tem a melhor estrutura para aquela situação. O necessário para dar o melhor atendimento para aquela ocorrência. O necessário. Então, sempre identificado por o motivo, identificado a necessidade, é direcionado para uma unidade que consiga dar esse atendimento. Então, isso é feito desta forma com as unidades. A gente sempre fala de, por exemplo, vaga zero. O que é a vaga zero, né? Já ouviu falar de vaga zero? Isso acontece também. Sim. Situações ameaçadoras à vida que precisam de uma intervenção, mas o hospital ou unidade de saúde que consegue dar conta disso não tem vaga. A gente tem a autonomia como médico da regulação de poder encaminhar esse paciente com vaga zero. Tá? Então isso é possível também. Sim. Obviamente justificado a necessidade daquela ocorrência. Depende muito do que aconteceu. Exato. E da situação da vítima. Exatamente. No caso, então, assim, perceba que a gente tem esse contato diário, inclusive periódico ao longo do dia, com todas as unidades,
para saber como que está o número, o fluxo de pacientes, leitos disponíveis. Então essa interlocução com o serviço de saúde do município é feito via SAMU. Inclusive teoricamente, né, deveria ser dessa forma, às vezes escapa alguma coisa, Sim. mas todas as ocorrências relacionadas à urgência e emergência devem passar pelo SAMU para regular. Sim, até porque vocês vão dar todo esse direcionamento da melhor forma possível. Interessante isso. Inclusive eventos particulares, que tem uma ambulância externa prestando atendimento. Correto? Ocorreu uma intercorrência lá, ligar para a central para saber aonde vai direcionar aquele paciente. Até porque se eles vão por conta, às vezes no local em que eles vão não é o mais propício para aquela situação. Não tem esse conhecimento, essa visão que a gente consegue ter. Realmente. Doutor, e no caso daquelas pessoas que às vezes ligam para o SAMU, talvez sem necessidade, ou até algumas pessoas que ligam até por graça, como vocês lidam com isso? Porque acaba atrapalhando e muito. A gente já falou aqui no programa sobre a alta demanda de serviços, e isso acaba afetando ainda mais. Ainda é um volume alto ou reduziu no decorrer dos anos? Ainda é um volume alto. Como eu disse, recentemente a gente fez uma reestruturação do fluxo de atendimentos, por exemplo, separando o transporte sanitário das urgências e emergências. Certo. Antes, até a regulação do transporte sanitário ficava com a nossa regulação médica também. Certo. Hoje não se regula mais esses casos, visto não serem classificados como urgência e emergência. Transporte sanitário é paciente que não tem risco à vida. Então, deslocado de um local para o outro, seja uma transferência, fazer um exame. Então, retirou-se esse fluxo da regulação médica. Sim. Segundo, as unidades pré-hospitalares aqui de Sorocaba, as UPHs, agora que todas do município têm serviço externo de remoção e transferência dos pacientes. Sim. Então isso já reduziu também a nossa demanda. Então isso facilitou que isso fez parte de encurtar o tempo médio de resposta que a gente tem. Tá? Então, existe todos esses fatores envolvidos aí. Tá? Interessante. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse a sua mensagem, o seu recado para a população de Sorocaba, para a população da região que acompanha aqui o nosso programa. Olha, sempre identificado uma situação de urgência e emergência, até mesmo voltando um pouquinho, desculpe, na pergunta anterior, estou ansioso, não sei se eu estou numa urgência ou emergência, não sei o que fazer, estou muito preocupado, estou desesperado. Ligue que alguém treinado vai conversar com você, vai saber te orientar e vai saber reconhecer se é uma situação que demanda um atendimento imediato. Eu brinco assim, não conte só com o Google, conte com profissionais qualificados. Segundo comentou do Trotti, eu vou voltar um passinho também atrás. Isso, infelizmente, é uma demanda diária, tá? Isso acontece diariamente. Infelizmente. Isso é um crime, isso atrasa o atendimento de quem realmente está precisando. E sim, não tem graça nenhuma, né? Você demandar o serviço, a atenção de um profissional que poderia estar dando atenção para quem realmente está necessitando. Realmente. Diminuiu um pouco ao passar do tempo, mas ainda existe e ainda é uma demanda diária, tá? Então a gente consegue identificar com esses telefones, a gente sempre anota. Quer dizer que ligou de novo, a gente não vai atender? Não, vai ser atendido, vai ser triado novamente, mas é consciência da população de não fazer isso, não tem necessidade. Né? E eu penso o seguinte, doutor, imagina, vocês têm equipes limitadas, não tem equipe para atender todas as ocorrências em uma mesma situação. Exato. Então, às vezes vocês estão com uma equipe em uma situação, outra em outra, aí alguém passa um trote, aí tira uma equipe para atender essa situação, isso. E se acontece um outro acidente, ou seja, uma outra situação, a pessoa vai ficar sem receber o atendimento. Vai demorar mais para chegar. Por isso que é importante a população ter essa consciência. Exatamente. Então a gente consegue triar muito disso antes de despachar as equipes, saber reconhecer que é um trote. Eles acabam, na maioria das vezes, nem enviando ao local, sabendo o que está acontecendo. Porque existem meios na conversa de saber se realmente é um trote ou não. As pessoas acabam até entregando, desliga, dá risada, enfim, acontece muito, tá? Então é triado, a maioria dos atendimentos acaba não despachando viatura. Mas acontece também, de chegar lá e falar, não existe, não é esse local, já passaram no local errado também. Então, assim, não tem sentido, né? É difícil. Trabalhar com a seriedade do que é o SAMU, dessa complexidade desse serviço, alguém ficar passando trote, não tem necessidade. Que é um serviço que demanda de um tempo curto de atendimento, por conta das situações, e que não pode brincar com isso de forma alguma. Tempo é vida. Quem está infartando, tempo é o coração que você vai preservar. São segundos que fazem a diferença. Exatamente. Então não dá para levar na brincadeira, isso é um serviço sério, todo mundo que trabalha, eu garanto, é apaixonado por isso, gosta de fazer isso.
Todos são dedicados a esse trabalho. Então, tem o mínimo a tratar com seriedade, inclusive respeito às pessoas que estão precisando. Inclusive, doutor, leve os nossos parabéns às equipes do SAMU, porque isso a gente percebe o amor e a dedicação e o zelo das equipes ao atender às situações. Isso é fundamental. Agradeço e garanto que todos fazem com muita satisfação, satisfação pessoal. Nós passamos agora pelo período de inverno, estamos passando pelo período de inverno, que aí tem os problemas respiratórios, né? E agora nós vamos entrar nessa próxima estação. Quais são os maiores problemas de saúde decorrente dessa nova estação? Principalmente desidratação. Acontece muito calor, tanto em né? crianças quanto em idosos. Excessivo. Né? Vai fazer uma atividade externa, vai sair de casa, mantenha sempre hidratado, garrafa de água ao longo do dia. Isso é o mais importante. Pressão cai, às vezes pode cair por conta disso, bater a cabeça, pode gerar outros problemas. Então, o grande problema agora de temporada de verão é desidratação. O segundo, que acaba aumentando um pouco a ocorrência, é de afogamentos. Então, não ir mergulhar, nadar em locais não permitidos. Né? Se você não sabe, não vai se expor a uma represa, por exemplo. Tenha segurança do que está fazendo. Né? Isso acontece também. Tá? O inverno que passou agora, aumentou muito a incidência de problemas respiratórios, né? E também de cardiovasculares. Infarto também sobe um pouquinho a média de atendimentos. É sempre trabalhando com essa sazonalidade. Mas o número em geral de ocorrências fica mais ou menos aquele que a gente comentou. Interessante. De 13.000 ao mês. Aí, ligações e 3.500 ao mês. A gente percebe, doutor, que a população tem cuidado mais da saúde, se a gente comparar com 20, 30 anos atrás. Com certeza. Mas ainda assim é necessário todos esses cuidados. Sim. Agora, isso é muito bom, inclusive, que parte daquela da prevenção, né? Você vai prevenir a ocorrência de uma complicação futura. Então, agora é aquele momento gostoso que passa no final de tarde, o pessoal está correndo nos parques, está fazendo uma caminhada. De manhã também dá para ver bastante isso. Isso é gostoso de ver, né? Que a cidade se movimenta dessa forma. E com o passar dos anos está aumentando isso. Isso é muito bom. Então, a gente sempre incentiva, além das consultas que eu disse, tomar a medicação correta, fazer uma atividade física, que isso ajuda em inúmeras condições de saúde. Muito bom. Qual hoje o número de profissionais que atendem no SAMU? Falando de todos os profissionais, toda a equipe? Tem um número total? Eu vou falar a questão do atendimento diário, tá? Conforme essas equipes que a gente comentou, em total do SAMU aqui, da regulação médica e profissionais de atendimento, em torno de 200 funcionários. 200 funcionários. Isso é cíclico com base nos plantões. Isso que compõe toda a região, né? Certo. Mas aqueles componentes que a gente disse, das duas avançadas, então são 6 profissionais, só das avançadas. Só das avançadas. Das básicas são 5, então são mais 10. E no caso da motolância, mais 2. Isso são os equipamentos de rua. Certo. Tá? As motos só não atendem à noite, o restante são 24 horas. Então você dobra esse número. Então é em torno de uns 30 profissionais aí diariamente nessas viaturas. Na central de regulação são sempre 3 médicos, são de 5 telefonistas e 1 radiooperador. Uma estrutura interessante. 5 ou 6 telefonistas aí e 1 radiooperador. Muito bom. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, acho que foi muito esclarecedor esses pontos, é muito importante. O serviço do SAMU, ele é assim, essencial realmente, né, para atendimento da população. Mais uma vez eu reforço, leve os nossos parabéns para a equipe, porque a gente sabe das dificuldades, do alto número de demanda, né, para atender, o número de equipe poderia ser maior até, né? Porque daí facilitaria mais, não sobrecarregaria. O ideal seria. Ponto bom frisar isso também. Esse número de profissionais também é regulado via portaria ministerial. Está dentro do que é o Ministério preconizado. Exatamente. Então, é preconizado. Gostaria de ter muito mais? Gostaria, mas todo município gostaria. A gente trabalha dentro do preconizado, isso está totalmente correto, tá? A gente frisa de novo a orientação para todo mundo, identificar essa situação de ocorrência, de intercorrência, de emergência. Principalmente, como eu disse, a falta de ar chama muita atenção, vou frisar dor no peito, convulsão, desmaio, algum acidente, corte profundo, não sei o que é. Mantenha calma, disque 192, converse com um profissional que é treinado para fazer isso, para te passar essa tranquilidade, para retirar essas informações. Você vai conversar com o médico depois, ele vai definir a linha de cuidado que vai ser necessário. Muito bom. Isso 24 horas por dia. Isso é bom frisar. Não tem hora para ligar para o SAMU. Qualquer horário As equipes estão lá 24 horas por dia. Sempre que precisar, entre em contato. Não sofra sozinho. Alguém vai estar lá para colher a sua demanda e poder te ajudar. E às vezes até pelo telefone já consegue resolver ali, né, a situação. Sim. Eu imagino que tem casos assim também. Tem casos também, casos mais leves, por exemplo, uma dor de cabeça, um vômito.
não tem uma situação emergencial, dá para orientar. Toma medicação, observe um pouquinho. Consegue ir até a unidade de saúde, alguém consegue te levar lá, ou tome esse remédio, observe um pouco, ligue novamente, melhorou ou piorou, tá? Então, Na dúvida, liga, você vai passar pelas orientações, né? Vai seguir as orientações e aí vai ser melhor para detectar a situação. Obviamente, situações de urgência e emergência. Urgência e emergência, claro. É o que a gente fala da UPA, por exemplo, e da unidade básica, né? Exato. A UPA é um atendimento de urgência e emergência. A unidade básica é para o dia a dia, para consultas. É a mesma coisa do SAMU. O SAMU é para situações mais graves. Doutor, obrigado pela participação aqui com a gente. Fico feliz, obrigado pela oportunidade aí. E teremos mais ações de conscientização da população. Está trabalhando bem com a Secretaria de Comunicação aqui do município. Bacana. Nos vídeos de atendimento, os primeiros socorros, por exemplo, situação de desengasgo, manobra de reanimação cardiopulmonar. Então a gente vai trabalhar isso, vai soltar nas mídias aí da prefeitura, para poder orientar a população de como fazer, do que fazer, o preparo necessário. Tá? Isso é essencial porque eu acredito que pouquíssimas pessoas saibam fazer isso e é necessário para o dia a dia, né? Então, reconhecendo essa demanda, a gente vai preparar esse material, vai soltar para todo mundo. Então, em breve já vai estar rodando para todos. Conta com a gente também para a distribuição desse material. Você que está nos assistindo, já recebeu atendimento do SAMU em alguma situação? Conta para a gente como que foi. Tenho certeza que eles trataram você muito bem. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Inclusive, nós vamos deixar aqui na descrição do nosso programa os contatos do SAMU, todas as orientações que o Dr. Gabriel passou, vão estar aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.